2024. Não é à toa que, ao ouvir a palavra de Deus com esse tom, tanto da primeira leitura, quanto até mesmo do Salmo, se de fato a gente compreendesse que o que ele elogia é a entrega da beleza por uma causa maior. Olha que interessante. E quando a gente ouve, num mundo que a gente luta por ter as coisas, por aumentar as nossas posses, que talvez tudo isso seja em vão, porque o que a gente adquire aqui na terra pode ser que não sirva para a morada eterna, não dê sentido nenhum a morada eterna. Não há como hoje, em 2024, por exemplo, a gente não falar da farsa que o mundo existe. Dessa farsa, por exemplo, das redes sociais, em cujas pessoas mostram de fato as suas riquezas, frutos de coisas lícitas ou ilícitas, mas que são de fato admiradas. E especialmente essa semana, quando a gente viu uma vigília por uma pessoa acusada de um crime, mas que tem muitos seguidores, e a comemoração quando essa pessoa foi parcialmente livre, porque me parece que já está de volta lá na cadeia, olhar essa dimensão da inversão de valores, que não só acontece ali, acontece muitas vezes nas comunidades, quando em vez dos policiais, mas ali os traficantes, ou mesmo as milicianos, é que são os heróis, e que tem aquela defesa das pessoas, porque nós estamos pensando sempre nas necessidades imediatas. Mas o que a sociedade tem criado, se não um mundo de hedonismo e de não suportar as próprias renúncias que são necessárias? Quando, por exemplo, nós falamos de suicídio, e eu digo que a melhor forma que eu encontrei para inclusive explicar a dor de ter perdido amigos pelo suicídio, é que as pessoas não querem se matar. Eu não conheci nenhum daqueles que eu, de fato, até acompanhei e que cometeram suicídio, que queriam se matar, mas queriam tirar a dor. Eram homens e mulheres de dor, que não conseguiam lidar com a própria dor, que não tinham couro, e couro grosso, como a gente diz na roça, para suportar a própria dor, e tiraram a sua vida. E ainda, como eu disse, alguns deles, com aquelas cartas de testamento malditas, ainda espalhavam culpa entre os seus familiares, dizendo: olha, eu estou fazendo isso, por aquilo outro. Sim, respeitando a dor de quem recebeu a carta, mas nós estamos falando de um mundo em que não se admite mais o sofrimento, em que a única busca que a gente tem são para as coisas desse mundo, para a riqueza, para a saúde. Até mesmo isso, a gente está vivendo um tempo em que parece que os doentes não se amam. Esses dias eu estava sentado por detrás de um pilar no hospital, lá para fazer meus exames cardiológicos, e aí uma filha dando a bronca da mãe: a senhora não quer se cuidar, etc e tal, porque a senhora... Aí eu olhei assim, era uma senhora que já possivelmente era octogenária, já tinha cuidado dela e da família toda, e ali estava um pouquinho mais fofinha, eu confesso, mas de fato, será que a gente tem até que se padronizar como corpo? Todo mundo tem que ser magrinho, A pessoa aos 70 anos tem que correr uma maratona, porque isso é saúde. Então, amados, a gente tem um monte de mitos plásticos, de coisas que a gente vai construindo, e ideias. Eu não estou dizendo que a saúde não é importante, que emagrecer não é importante, porque senão agora vem um hater e vai dizer assim: olha, o senhor tá... Não é isso não. Mas eu estou dizendo da reflexão da palavra de Deus de hoje, que diz o seguinte: Deus
é o nosso tudo, o resto se relativiza. E assim começa São Paulo. Não existe, e São Paulo vai dizer assim, não existe nenhum mandamento do Senhor em relação a isso. Mas você que está solteiro, se está bem, fica solteiro. E assim nasce a vocação, por exemplo, que eu sigo ao celibato. Por quê? Porque talvez se você se casar, você vai arrumar problema e vai se apegar e vai se distanciar de Deus. Você que está casado, viva como se não fosse casado. Aquele não está dando autorização ao adultério e nem desvalorizando o bem fundamental da família, que é um sacramento, e começa no casal. Ele está dizendo, também entenda que tudo passa. Entenda que tudo passa. E talvez a gente não consiga entender que os filhos passam, o esposo, a esposa passam por ocasião de uma morte, os filhos por ocasião de morarem às vezes distantes, terem os seus trabalhos, as suas ocupações, tudo é relativo. E então o que São Paulo está ensinando não é uma forma egoísta de viver o cristianismo, muito pelo contrário, mas é uma forma de fato reconhecer que desapegado de tudo a gente pode apegar em Deus. E quando a gente se apega em Deus e Deus está no primeiro lugar, tudo entra no seu eixo. E é aqui que está a beleza das coisas. Quando a gente escuta que tem que colocar Deus em primeiro lugar, parece que muitos de nós entendem que eu tenho que colocar a família em segundo lugar, tal coisa em terceiro lugar. Não é isso não. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, tudo se encaixa. Tudo se coloca no seu verdadeiro lugar. E quando é necessário estar em primeiro lugar, isso está. E quando é necessário estar em segundo lugar, está. Essa é a grande dinâmica. Só que, como se fosse um quebra-cabeça existencial que a própria vida faz, é Deus que tem que estar no centro, é Deus que tem que estar em primeiro lugar, porque tudo depois se constrói em volta dele. E é essa realidade que nós somos chamados a acessar. Por esses dias, eu estava no encontro de casais e eu dizia, olha, tem pais e mães que se conformam em cuidar da própria família. E tem orgulho de viver essa família aristocrática, né? A palavra até me faz aqui. Então eu cuido da minha família e exerço a missão de Deus. Não. Eu digo, você tem que cuidar do teu genro. Você tem que evangelizar a tua nora. Porque a gente que é sogra ou que é sogro, sabe o quanto uma nora e um genro podem mudar a cabeça dos nossos filhos. Não filmem as sogras, mas confirmem, não é verdade, sogras? Quem já é sogra aqui não precisa nem se mexer. Mas pode. Então, o próprio ato de fato, que a gente acha, não, aristotelicamente eu vou cuidar assim, como um aristocrata da minha família, já está bem, preservar. Não, não, não. Cuide da sua nora. Cuide da família da sua nora. Para que de fato, quando essa família chegar, ela chegue com os mesmos valores, ela chegue com os mesmos princípios, ela chegue com os mesmos desejos, porque os desejos falam muito, já que hoje o mundo é de desejos. E se nós não transformarmos o nosso desejo em sermos do céu e sermos de Deus, nós vamos estar sempre apegados às coisas desse mundo. E é aqui que chega o Evangelho para nós. Jesus está condenando os ricos? Não. Nem aqueles que estão felizes naquele momento? Não. Jesus está dizendo assim, tudo passa. Tudo. Há um momento de chorar, há um momento de sorrir, e cada momento da vida da gente deve ser vivido, não como se fosse eterno. Imagina se o nosso tempo de lágrimas se estendesse por toda a vida. Imagina se o nosso tempo de pobreza se estendesse por toda a vida. Imagina se qualquer coisa que a gente vive estendesse por toda a vida. Não se estende. E quando a gente olha uma pessoa diante de um caixão, a gente vê nem o dinheiro, nem a riqueza, nem a inteligência, nem a carteira, nada, nada.
nem o corpo, porque o corpo fica da prefeitura. Se você quer enterrar em Rio Preto, você tem que pedir autorização para o prefeito. Se você quer enterrar em Valentim Gentil, você tem que pedir autorização para o prefeito. Se você quer cremar, você tem que avisar o prefeito. Então nada é nosso. Então por que a gente vive tão apegado a tudo? É isso que Jesus está dizendo. Por que bem-aventurados ou igual felizes? Por que felizes são aqueles que estão desapegados de tudo? Eu me lembro que certa vez eu estava em São Paulo com uma comunidade de vida que cuida dos irmãos de rua e a gente estava distribuindo meio que um cachorro-quente. Era um cachorro-quente, grandão até, um pãozão assim, cheio de carne e um pouquinho só de salsicha. Sabe aquele cachorro-quente, né? Tinha casamento antigamente, né? Com aquele pão gostoso. Estou com uma saudade de ir num casamento, cuja entrada era aquele pão com carne. Olha, me deu água na boca agora, né? Aquele pão com carne, aquela batatinha no vinagre, né? Em cima da mesa. Que delícia que era aquilo, né? Como é bom ser pobre, né? Como é bom. Quem deu água na boca aqui? Quem já comeu aquele pão com carne? Era mais ou menos aquele estilo, cheio de carne. E aí, eu fui entregar para uma pessoa desvalida, magrela de tudo ali, e junto com uma garrafinha de água, e ela pediu uma outra garrafa de água. Eu falei, está com sede? Está sim, não, vamos dar outra garrafa de água. E ela falou assim, eu estou tremendo, então você pode cortar esse pão? Eu entendi que talvez ela quisesse comer. E aí ela pega metade daquele pão, a pessoa que não tinha nada. Ela pega metade daquele pão e aquele copo com água, põe do lado, ela fala, porque eu tenho um amigo que estava aqui e logo volta. Eu levei um soco no estômago, que o soco no estômago atravessou meu coração e chegou na minha cabeça. Porque eu fiquei zonzo, aquela hora eu fiquei até zonzo. Eu palpitei o meu coração e me deu uma vontade de vomitar mesmo, no sentido bom da coisa. Foi tão profundo o soco que aquela pessoa me deu, porque eu pensei, ela não tem nada. Ela não tem nada. E ela está dividindo metade do que ela tem. Ela estava com fome. Ela deu 2 mordidas e comeu aquele meio pão. Mas ela deu metade. Ou seja, aquele dia eu aprendi isso. Quem tem pouco, dá o seu tudo. Agora, quem tem muito, tem dificuldade de dar. Tem. E é aqui que mora o problema. Amados, eu sei que não é uma coisa fácil. Não é. Eu também lido com isso todos os dias. Sou um ser humano. Tenho meus egoísmos. Ou seja, também fui criado na experiência do pecado. Nasci em pecado. Fui batizado para que o Senhor perdoasse os meus pecados. Mas a gente tem que crescer nisso. A gente se acha dono de tudo e não é de nada. Nós estamos aqui na nossa região, passamos quase 120 dias sem uma chuva, tivemos um dia de chuva. Nós estamos há quantos dias sem ver o nascer do sol? Há quantos dias? E a coisa mais triste que eu tenho sentido todos os dias da manhã, porque eu tenho um gesto de pela manhã ver o sol brilhar. Adoro ver o sol brilhar pela manhã. E aquela cor bonita que a gente tem nessa época, não é? De final de inverno, início de primavera, em que a gente vê aquelas inúmeras cores no fim do dia. E nós estamos sendo roubados disso. Pelo menos 70% do Brasil está sendo roubado. Eu estava em Blumenau semana passada, ainda não tinha chegado, aí alguém me escreveu, padre, a nuvem de fumaça chegou. Veja, o fruto do nosso pecado nos impede de ver a própria beleza de Deus. O fruto do nosso egoísmo nos impede da salvação. Então, enquanto as pedras não falarem, o Padre Márcio, tendo possibilidade, vai falar aqui. Mas se a gente não se colocar, de fato, como filhos de Deus neste mundo, para cuidar deste mundo, das pessoas deste mundo, tendo a firme certeza e o firme propósito que nada pertence a nós, mas nós pertencemos a Deus, nós não vamos construir aquilo que
Deus pede que a gente faça e repete como uma oração todo o instante: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. No céu a vontade de Deus já é feita. E eu encerro perguntando a vocês: e aqui na terra, a vontade de Deus é feita como no céu, ou ainda a gente quer a nossa vontade? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.